Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o produtor de conteúdo do Meteoro, Álvaro Borba. Tudo bom, Álvaro? Ô, Marden, prazer falar contigo, tá? Obrigado por ter me chamado. Sempre um prazer falar das coisas que a gente gosta, né? Ainda mais quando é coisa boa, filme, Oi. pô. Pois é, então, falando em filme, qual é seu filme de cabeceira? The Shawshank Redemption. Um Pior s- nome que isso para um filme não tem, né? Ninguém consultou o é, marqueteiro. Pois é. Esse filme, Shawshank Redemption, no Brasil recebeu o título de Um Sonho de Liberdade, e isso que você Isso. mencionou do título. Muitos consideram a razão do fracasso na bilheteria que o filme foi. O filme se tornou cult depois, Uhum. ganhou a simpatia de todo mundo quando saiu em DVD, em Blu-ray, mas nos cinemas foi um fracassão. E muitos atribuem a esse título, Shawshank Redemption, seria a redenção de É, Shawshank, que é o nome do presídio, né, do onde a presídio. história acontece. Qua- É, qua- é, eu, eu confio nessa tese. Eu acho que o nome atrapalhou, sim. Pois é, e o título, o filme é uma adaptação de um conto do Stephen King que se chama Isso. Rita Ray Wolf and the Shawshank Redemption, né? Seria até pior se fosse o título É, inteiro, não sei. de fato. De fato. Um Sonho de Liberdade também, acho que é um título meio assim açucarado demais para o que o filme representa, né. Mas enfim, em português ainda soa melhor. Mas eu gosto muito desse filme, sabe, Marden. Eu também, somos Primeiro, dois. você gosta dele também? Muito, muito, muito. Eu acho que ele é muito merecedor do seu status de póstumo, em termos de bilheteria, né, Uhum. póstumo, de filme cult, assim. Por uma série de razões. Tem muitas interpretações possíveis para o que está acontecendo ali. Então, se alguém se der o trabalho de procurar resenha, adoro vídeo ensaio no YouTube, né? Uhum. Procurar resenha no YouTube, você vai ver o budista dizendo que esse filme é uma metáfora para a iluminação. Se você procurar o estoico, você vai ver que o Andy, o personagem principal, é o modelo perfeito de estoicismo. Se você buscar um cristão, ele também consegue colocar a mensagem ali da verdade da vida dele dentro desse filme. Então, tem alguma coisa nesse conto que permite com que a gente se identifique com ele com facilidade, sem falar que é a história de um corno, né? Aí a gente já se identifica de imediato. É isso. Mas eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu acho que a razão de esse filme tocar tanto as pessoas e ser um filme tão querido é porque, na essência dele, você tem duas questões que, para mim, norteiam toda a história. A primeira é a amizade que se Certo. estabelece entre o Andy e e o Red, né, claro, tem outras amizades também, mas essa é a que conduz toda a narrativa, tanto é que a história é contada pelo Uhum. Red, né, e você tem um foco especial na amizade sincera, forte que os 2 passam a ter, e também esperança, representada especialmente naquela sequência aqui, ó, tá tudo Hum. liberado, vai ter spoiler, então não adianta Ah, depois legal. reclamar. Então, aquela sequência em que ele tranca a sala da diretoria e bota aquela música para tocar no alto-falante, né, que é justamente o que ele fala depois, né, que as pessoas é perigoso ter esperança, né, que Uhum. aquela sequência é muito emblemática do filme. E o próprio Andy é o exemplo de um cara esperançoso, né, paciente, calculista, que planeja É. detalhadamente a fuga dele. Mas, Álvaro, você viu esse filme pela primeira você é jovem ainda, esse Uhum. filme está completando esse ano 30 anos. Você chegou a ver esse filme no cinema ou viu em casa? Não, ele é de 94, 4. 94, né. 94 é o ano do videocassete na periferia brasileira, sabe. Na minha Sim, experiência, pelo menos, na sim. Vila Fani, lá onde eu morava, Ah, é onde começou a aparecer videocassete para cima e para baixo, assim. Eu devo ter visto ele em VHS pela primeira vez lá por 96, lá por 97, talvez, por aí. Aí, Marden, eu esqueci esse filme.
Nunca mais lembrei dele, tal, vi na época lá, acho que não ecoou com nada dentro de mim. Mas aí, anos e anos e anos mais tarde, a gente estava fazendo um projeto junto com o UOL. Então o UOL chamou a gente para fazer um quadro chamado Meteoro por Trás da Cena. E eles selecionavam alguns filmes, às vezes clássicos, às vezes séries que estavam na moda e tal, e pediam para a gente fazer um ensaio lá, né? Aí eu assistia, pesquisava e escrevia, que é o que eu faço a vida inteira. E aí eu vi esse negócio de novo. E quando eu vi esse negócio de novo, alguma coisa mexeu comigo, sabe? E eu acho que esse aspecto do filme que você mencionou é muito especial. Você está olhando na superfície, Marden, para uma história de um cara completamente ferrado. Ele é injustiçado desde o começo, ele é violentado, ele apanha, ele é injustiçado. E você só está vendo o lado podre da vida dele. Mas debaixo daquela superfície de narrativa, o cara está encaminhando o sonho de liberdade dele, né? Que não é nem um sonho, devia ser chamado um planejamento perfeito de liberdade, né? E aí, isso isso me toca muito porque é a mensagem que você precisa num momento, assim, que você se sente preso. Eu falei que a gente se identifica porque o filme é sobre um corno. Até aí eu tô brincando mais ou menos, mas a identificação séria vem a partir dessa percepção, assim. O cara tá preso, o cara tá sofrendo, mas por debaixo dessa superfície de podridão e sofrimento, ele tá meticulosamente planejando o próximo passo. Me marca muito uma fala desse filme em que o Andy está conversando com o Red, magistralmente interpretado pelo Morgan Freeman. Quero muito falar do Morgan Freeman nesse filme. E ele diz, Marden, assim: pô, Red, o que eu queria mesmo era ter um barco e estar numa praia, caminhar e tal. Ao que o Red, são dois detentos, né? Duas vidas falidas. Ao que o Red diz para ele: isso não é pedir demais, não? Né? É por aí o diálogo. E ele diz: depois de tudo que eu passei aqui, você acha que isso é pedir demais para a vida? De forma alguma. E, e eu eu olho para mim, assim, eu tento sempre trazer para mim essa fala, assim, né? Sabe? E eu digo isso, assim, desavergonhadamente. Eu sou uma cabeça colonizada. O cinema americano, o desenho americano, fez minha cabeça. Então, o Rambo me ensinou a ser homem, entendeu? E nada mais natural que uma frase retirada de um filme inspirado num conto do Stephen King também faça minha cabeça. Porque eu sou isso aí, um ser colonizado, né? Então, quando eu olho para a desgraceira que tem no meu passado, e penso no meu futuro, eu falo, eu quero. Não é pedir demais da vida, sabe? Até porque não é pedir, é fazer, né? E isso é o que o filme mostra, assim, né? Então, para mim, essa é uma mensagem, assim, muito poderosa. E aí, só para completar, desde que eu fiz esse trabalho para o UOL, que estabeleceu um vínculo sério meu com esse filme, eu vejo uma vez por ano. Eu vejo uma vez por ano, sem planejamento nenhum, assim. Mas de quando em quando eu quero voltar para esse filme. Sabe esse tipo de filme, Marlene? Sei, Você eu tenho é, alguns assim. é esse para mim. Mas, Álvaro, uma coisa também muito que eu acho muito interessante na personagem do Andy, né, vivido pelo Tim Robbins, é que, apesar de ficar bem evidente desde o começo para a gente que está vendo que ele foi preso injustamente, que ele Uhum. é inocente mesmo, apesar de todo mundo brincar com ele: "Não, só tem inocente aqui na Só tem na inocente por aí. prisão", mas ele é uma pessoa, em muitas medidas, altruísta. Ele se preocupa genuinamente em melhorar as condições de vida das pessoas que estão ali presas. Então, tem toda aquela questão, aquele cuidado que ele tem com o Brooks, que é aquele senhor Isso, mais velho lá da prisão. Tem também a obstinação dele em montar uma biblioteca dentro do presídio, aquela sequência que a gente mencionou, que ele toca música para os isso, outros detentos, a relação que ele estabelece com o Red. Então, e claro, ele é uma pessoa obstinada, inteligente, sabe planejar, que é a grande qualidade dele, e ele usa essas ferramentas a favor desse grande projeto, a partir do momento que ele começa usando o conhecimento dele contábil, isso. né,
resolver a situação contábil dos carcereiros, né? Esse personagem tem algo de santo, né, Marlin? Por isso, assim, é tanto ensaio e é tanto texto relacionando esse filme com essa ou aquela tradição, sabe, mística ou religiosa, Uhum, assim. Esse personagem tem um quê de santo. Muita gente interpreta o filme como uma fuga. Eu não acho que seja uma fuga, porque ele não deixa a mesma prisão para trás. Ele deixa outra coisa. Né? Os líderes corruptos são derrubados, o sistema é transformado, vem uma música, vem uma biblioteca, vem uma solidariedade. No decorrer do filme, o relacionamento entre aqueles detentos vai mudando. Por que ele está lá? Por que ele inspira aquilo? Tem a cena da cerveja, né, Martin? sim, sim. Que ele consegue levar uma cervejinha para o pessoal que estava fazendo trabalho forçado e tal. Então, ele é um agente de transformação, santificado mesmo, assim, né? Ele é pintado assim. Mas tem uma manobra narrativa nesse filme, que, como contação de história, é um lance de mestre. Porque ao longo de, sei lá, 100 minutos, você vai vendo detalhes que parecem não fazer sentido. A obsessão por uma ferramentinha para fazer uma peça de xadrez, uma Uhum. corda que ele precisa, sabe Deus para quê e tal. E no final, todos esses elementos, né, dos mais sofríveis aos mais banais, se unem num planejamento assim. Meu Deus, era isso que estava acontecendo o tempo inteiro. Então, O... esse filme tem aquele momento, né? Se alguém pegou o spoiler, estragou, Não, mas não, estava avisado desde já o começo que o avisado. Marden Aham, falou. aham. Então esse filme tem esse momento que você fala, caramba, tava E você acontecendo está isso nessa esquecendo de um história o tempo todo. detalhezinho, né? Hum, O filme pontua o passar dos anos, que a história acontece no intervalo de 20 anos, que é o período que ele fica isso, preso lá, com posters de grandes estrelas do cinema. A cada isso. ano novo, ele encomenda um novo pôster para o Red, né? Tanto é que no final o pôster é da Raquel Welch, né? Começa com a Rita Hayworth e termina na Raquel Welch. Então, É, e o pôster tem uma finalidade também, junto com o sem martelinho, junto dúvida. com a corda, tudo. Pra gente que já deu spoiler, né? Vamos lá. Porque na história do pôster tem um lance simbólico assim que eu acho que pouca gente repara, ou talvez eu pire demais, Marden. Mas tá dado o major spoiler agora. Uhum, Ele abre um buraco na parede da cela e esse buraco ele é tampado por um pôster. Na hora de ir embora, ele sai. Isso é lindo, pô. Ele sai literal e simbolicamente de dentro do útero de uma mulher, do exatamente. ventre de uma mulher. Então o Uhum, buraco está escondido atrás do ventre de uma mulher. E ele escapa por ali, né? E vem aquela cena dele para fora do muro pela primeira vez, os braços abertos, a uhum, chuva, né? Uma vulva, cena. aham, ele é É, batizado, né? então é um batismo, exato, Martin. Obrigado. Depois daquele nascimento, né? Então todas essas coisas assim dão para esse filme uma certa aura, assim, É. sabe? Para mim é fácil de entender por que virou o tal do clássico cult, né? Como a gente chama. E olha, há quase 30 anos, ele é um dos mais pontuados e chegou a ficar durante muitos anos como o filme mais pontuado pelos leitores do site IMDb. Ele ainda Sim, que hoje ele é. está no Uhum. top 10 sempre. É um filme que permite múltiplas interpretações. Você pode, dependendo da bagagem que você carregue, você pode ver um monte de simbologia. Inclusive, outro item, além do martelinho, Hum. além do pôster, além da corda, tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia, é verdade, para esconder. Que Exato, exato. É, é, Pô, e uma frase muito boa, quando ele ganha essa Bíblia do diretor do presídio, isso. e o presídio disse que naquele livro ele encontraria a saída, que E de fato a ferramenta da saída está está escondida ali, escondida ali dentro. mascarada pela doutrina né, que ele é ensinado a seguir. É uma coisa, realmente é muito poder, os símbolos são muito poderosos, né? E nesse É um filme, filme muito bonito. esse filme foi a estreia na direção do Frank Darabont. Frank Darabont, antes de dirigir esse filme, ele trabalhava como roteirista.
escreveu vários roteiros de séries de TV, e também de alguns filmes, assim, de baixo orçamento, e teve a chance de conseguir do Stephen King a autorização para Uhum, adaptar. Ele, na época, pagou $5.000 para o Stephen King para adaptar esse conto. E o Stephen King gostou tanto de conversar com ele que nunca sacou o cheque, deixou o cheque guardadinho. disso eu não E sabia. e Olha só. aí o filme foi feito, o Stephen King adorou a adaptação, tanto é que ele considera essa a melhor adaptação de uma obra dele, Uhum. junto com outra dele também que o Frank Darabont adaptou, né, outras 2, mas essa está em primeiro lugar. Esse é o filme favorito do próprio Morgan Freeman, entre todos os filmes que ele fez, esse é o que ele gosta mais. E o Stephen King depois devolveu o cheque para ele, disse: "Olha, guarde aí, faça qualquer coisa". Ele ficou satisfeito com a adaptação que ele fez da obra e ficaram muito amigos, até na época, quando ele dirigiu o segundo filme, que foi A Espera de um Milagre, que também é baseado numa obra do Stephen King. Um crítico americano disse que o Frank Darabont havia criado um novo nicho cinematográfico: adaptações de Stephen Adaptação de King Stephen King. passadas num presídio. É que o Stephen King produz muito, né, também tem muito material. Eu vejo muito valor na produção do Stephen King, assim, é um mestre na arte de contar história. Eu acho que o conto tem esse recurso narrativo que proporciona essa descoberta do plano de fuga, né, que a gente está Uhum, mencionando aqui. Então, é, é, isso, essa estrutura, o filme já herda do conto. Essa estrutura, o filme já herda do conto. Então, esse mérito é do Stephen King, de fato, né? sim. E a presença do Morgan Freeman, isso é um fato curioso, né? No conto, o Red é um irlandês. Isso. Uhum, de cabelo vermelho. E por isso Red. É. Aham. E eles, na hora de montar lá, de fazer o casting lá, escolhem o Morgan Freeman, né? Se você pegar aí para ver esses behind the scenes, essas coisas, e ouvir lá o Darabont, ouvir lá os atores, tá, eles vão falar que há um ganho em representatividade e tal, e a questão do racismo. Eu não sei se é para tanto, porque a pauta racial não entra no filme em função Não, disso, né? Não, não. não tem isso. Não tem uma discussão sobre o que ser branco ou negro, que é ser dessa ou daquela etnia naquele percurso de 20 anos. Então isso é Uhum. esvaziado. O que o filme ganha ao escalar o Morgan Freeman, né, é a narração do Morgan Freeman, porque o Red é o personagem que narra a história. Então ali o Darabont matou a pau. Qual é a melhor voz que nós temos aqui para narrar uma história? É do Morgan Freeman, não tem jeito. Depois ficou famosa como a voz de Deus, pô, Claro. né? Mas E ali é um ganho estilístico, saca? Assim, de uma potência. Eu não consigo imaginar outro narrador para aquela história, não. outro voice-over assim. Pois é, Outro mas o ator no lugar do Morgan Freeman até vai. Outra aham. narração para essa São história é impossível. Mas o próprio Darabont disse que quando leu o conto e que decidiu adaptá-lo e quando conseguiu financiamento para fazer o filme, desde o começo ele só conseguia ver o Morgan Freeman no papel do Red. Mesmo sabendo que no livro ele é no conto ele é um irlandês de cabelo vermelho e tudo, mas ele queria o Morgan Freeman justamente por muito dessas características que você acabou de citar. A voz, que é uma voz que impõe Uhum. autoridade, que impõe respeito, e ele também, como ator, tem um talento invejável. Tanto é que ele inseriu uma piadinha no roteiro, né? Chega uma certa altura, o Andy pergunta: "Por que que seu apelido é Red?", né? Ele disse: "Talvez porque eu seja irlandês". Tá no roteiro. É uma lembrança do conto, né? Aham. Ele fez essa. Isso é sensacional também, se permitir brincar com o material fonte, né? Uhum. É, Isso é sinal de realmente essa é uma boa inteligência, sacada. né? É Eu acho. tipo você Eu rir acho. de você mesmo, né? Dizem que é um sinal de inteligência quando você ri de si próprio, né? Então, Eu o acho. filme brinca com isso. Agora, o que eu não consigo entender, para além da explicação do nome, é o fracasso de bilheteria desse filme, assim.
Porque se você pegar as outras coisas que são dessa época, esse filme não destoa tanto assim, ele não parece nem um pouco experimental, ou ousado, ou pouco comercial, entende, Martin? Isso para mim é um mistério, assim. A hipótese do nome é a única que eu consigo cogitar, né. Eh, Talvez por outros lançamentos da época, talvez essa fosse uma explicação, Martin, é que eu não sei o que estava sendo Não, lançado em 94. não, na época, eu acho mesmo que o principal motivo foi o título. Porque, pense bem, você chega na frente de um cinema e tem um filme chamado Shawshank Redemption, não é um título, eu acho um título sonoramente muito bonito, Shawshank Redemption. Eu veria, mas eu não sou a média, né. Mas você é o Então Martin, você vê tudo. então, mas um frequentador comum de sala de cinema, sinceramente não se sentiria atraído a ver esse filme. Mas quando as críticas começaram a destacar as qualidades do filme, quando chegou a temporada de premiações que o filme apareceu indicado, Uhum, as pessoas começaram a procurar pelo filme nos cinemas, porque sabiam que tinha alguma coisa legal naquele filme, estava todo mundo falando bem dele, e o filme não estava mais em cartaz. Tanto é que quando ele foi uhum. lançado em DVD na época, ele foi um hit de locações e de venda. Ele ganhou corpo e ganhou essa aura, mais ou menos como aconteceu com Blade Runner, um pouco antes. O Blade Runner, ele ganhou corpo e ganhou essa aura, mais ou menos como aconteceu com Blade Runner, um pouco antes. O Blade Runner, quando foi Hum. lançado, foi um grande fracasso de Jura? bilheteria, sim, um O fracassão de Blade bilheteria. O Runner? Blade Runner. Ele tanto é que na época, ele foi lançado em 1982, a Warner, na época, lançou o filme em VHS no início do ano seguinte, em janeiro de 1983, algo que na época não era comum, porque a janela entre o lançamento no cinema e o lançamento em vídeo chegava até 2 anos. E Uhum. o filme fracassou tanto nos cinemas que, para recuperar o investimento, que não foi um filme barato para os padrões da época, a Warner lançou rapidamente ele em VHS para tentar recuperar o prejuízo. Só que nesse mesmo período, o filme começou a ser lançado nos outros países e começou a agradar todo mundo e fazer sucesso. Ele foi sucesso no Brasil, foi sucesso na Europa, foi sucesso no Japão, em vários países. E nos Estados Unidos se tornou um grande sucesso nas locadoras. Olha só. E depois, 10 anos depois, quando saiu a versão do diretor, aí sim ele passou a dar lucro completo. Ele depois recuperou tudo. Mas num primeiro momento aconteceu algo parecido com o que aconteceu com o Sonho de Liberdade. Ele foi um grande fracasso. Pois é, a bilheteria às vezes para mim é uma coisa meio misteriosa, sabe. A bilheteria às vezes para mim é uma coisa meio misteriosa. Eu gosto muito de videogame também, e nesse Uhum. outro mundo acho que as coisas são um pouco mais previsíveis. Dá dá pra perceber o que vai dar certo pelo tanto de dinheiro que colocam em cima, né. Com É, mas cinema me também parece meio a dinâmica do videogame segue também uma lógica diferente. Eles fazem muitos testes prévios antes de pode lançar, e isso ser. vai dando um pouco mais de segurança. Esse filme, as sessões testes que ele teve foram muito boas. Não tem como não Uhum, gostar desse filme. Ele é muito bom em todos os uhum. aspectos. Ótimas atuações, uma estrutura narrativa muito bem amarrada, muito bem dirigido, muito bem fotografado, montado, a trilha sonora é muito boa, tudo no filme é bom. Mas o filme não teve o tempo que precisava ter tido para ser visto pelas pessoas. E o título não ajudou muito, eles poderiam ter pensado, sei lá, num num outro título, mas ele foi fiel ao título original, né, do conto. Talvez fosse um preciosismo e um respeito exagerado do diretor com o material Uhum. original. Eu também não consigo encontrar explicação, assim, para essa escolha, né, que de fato prejudicou, né. Eh, outro detalhe que me ocorre é o fato do cara ser banqueiro, né.
no começo do filme, né? Sim. Então, o banqueiro não é uma figura muito popular. Esse é o único banqueiro do mundo com o qual eu já me identifiquei, com o qual eu já tive alguma experiência em comum. Então, talvez tenha isso também, mas aí eu tô pirando já. Mas, Álvaro, você falou que quando foi fazer esse trabalho para o pessoal do UOL sobre o filme e tudo, o filme te pegou de vez. E a partir daí você o revê todo ano. Já faz ideia de quantas vezes você já voltou a esse filme? Eu fiz em. O que eu fiz para o UOL, se não foi em 18, foi em 19. Acho que foi em 19. Então, põe lá 20, 21, 22, 23. E esse ano eu já vi. Então, 5 No mínimo, com a vez que eu vi, meia dúzia de vezes. vezes. Meia dúzia de vezes. É, com certeza. Eu lembro de ter visto esse filme no sofá de cada casa que eu morei nesse período, sabe? E paisagem diferente. Eu lembro o que eu estava bebendo, o que eu estava comendo, tudinho, assim. Não, eu tenho certeza que, assim como acontece comigo com alguns filmes que eu sempre revejo, cada nova visita eu descubro alguma coisinha, percebo algo que não havia percebido antes, né. Eu acho que num filme como esse, que tem uma carga simbólica muito forte, seguramente cada nova leitura que você faz, você encontra alguma coisinha que você não tinha percebido antes, não é? Eu acho que tá todo mundo certo. O pessoal aí das tradições religiosas, místicas, espirituais, que veem simbologias mil nesse filme, Martin, tá todo mundo certo ao mesmo tempo. De tanta camada narrativa que esse negócio tem. Eu tenho um grande amigo budista e ele fala para mim, Álvaro, mas não tem outra interpretação possível. Aquela prisão é o ego e a fuga é a iluminação. Eu digo para ele, você está certo, está Aham. absolutamente certo. Sim, Aí eu vi um outro ensaio aí no YouTube. O Andy é o exemplo mais profundo, mais técnico, mais preciso de estoicismo. sim, Ele não se abala com nenhuma das tragédias e o plano dele segue em curso secreta e solidamente até o final do filme. Tá certo também, também é verdade. Com a simbologia cristã colocada em cima daquilo nem se fala, porque sim. aí Tem é até a Bíblia. quase literal. Então, é uma coisa assim, é Hollywood no seu melhor, Sim, sabe? Para mim, porque se todo mundo consegue se identificar com aquele drama humano, com aquela superação, para usar a palavra sim. clichê, É. é porque é bom. Não é possível, sabe? Eu não tenho nada contra o que é popular, pelo contrário, Não, né? Eu nem acho que eu. essas coisas nos unem, nos agregam Exato. sabe, é assim que eu penso, né? E esse filme reúne todas essas qualidades do que se costuma chamar de um grande espetáculo, né, um filme para todas as idades, um filme que abraça um público bem grande, bem abrangente, porque ele tem todas essas qualidades. Tudo isso está no mesmo pacote. Algo que Hollywood fazia muito bem nos anos 30, 40, 50, perdeu um pouco disso depois, mas vez ou outra abraça essa chamada narrativa Isso. clássica, né, e Uhum. faz um filme como esse. Álvaro, É, pode falar. diga. Não, eu ia só pontuar que apesar da história ser profundamente violenta, afinal de contas está dentro de uma prisão, né, Uhum, ela não tem aquelas emoções à flor da pele, a violência explícita e cheia de ação pela qual Hollywood se tornou conhecida, né. Nesse sentido, é o filme fora da curva. Seria muito fácil, assim, para um diretor mais afeito às cenas de ação, encher aquilo ali de pancadaria a cada 15 minutos, né. E o filme não acontece, pelo contrário, as violências às quais o Andy é submetido na prisão, algumas delas, né, são tratadas quase como um ar de sigilo, assim, né. Quando ele é violentado, por exemplo, aquilo é sugerido e a gente logo parte para a próxima cena. Quer dizer, ó, a dor foi implementada aqui, gente, parte para a próxima. Não espetaculariza sim. essa dimensão da tragédia humana, né. E eu acho que isso é muito sensível
sabe, mais do que a média. Eu falo de Hollywood, Martin, mas estou falando dos filmes daquela época e os filmes daquela época que eu vi, né, daí você consegue imaginar quais, Ah, né. com certeza. Todos aqueles que têm metralhadora, é isso. Álvaro, a conversa está ótima e renderia ainda muito mais tempo, mas a gente está chegando ao fim. Quem quiser acompanhar teu trabalho, onde é que te encontra? E esse vídeo que você gravou sobre o filme, tudo isso eu vou botar o link aqui embaixo na descrição. Venda seu peixe agora. Eu faço um canal chamado Meteoro, né, que hoje é mais de notícias, assim. Eu tô para iniciar, mais alguns projetos, quero ver se eu falo mais de arte, de videogame, que é uma coisa que eu gosto muito e tal. Mas por enquanto o pessoal pode me achar no Meteoro mesmo, né, vai no YouTube lá, coloca Meteoro Brasil, não tem erro, já chega. E esse vídeo, Marden, ele tá num canal, que é do UOL, chama Splash UOL, né. Ah, no Então eu Splash. acho que numa busca ali, se a pessoa colocar Meteoro, cena, Sonho Liberdade, pá, vai Vai aparecer. aparecer esse filme aí, Eu vou botar o link disso tudo aqui na descrição. Obrigado, Álvaro. Mas obrigado, Marlene. Só me permita a humildade de dizer que, apesar de eu estar recomendando o meu, tem muita análise, muito vídeo ensaio, muito mais denso, muito mais profundo a respeito desse filme no YouTube. Eu reconheço coisa de gringo e tal, né? Então eu quero só deixar esse reconhecimento aos colegas de plataforma que foram mais longe, se dedicaram a isso por mais tempo, e quero avisar que eu vou chegar lá ainda. Meu ensaio definitivo sobre esse filme ainda não foi feito. Farei, Marden, e você me inspirou nessa tarefa. Então tá bom, fico feliz com isso. Obrigado, Farei. Álvaro, e até o próximo Cinemarden. Valeu!